Dizem que pelo menos uma vez na vida toda pessoa vai ter dores nas costas. Será que é verdade? Hoje o doutor Juliano Liambi, que é ortopedista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. E essa é uma afirmação ou é um mito, doutor? Na verdade é um mito, né? É um mito? Um mito não. A incidência é muito grande de dor nas costas. Mas depende da sua patologia, mas não que todo mundo vai ter. Tem gente que atravessa a vida inteira tendo muito pouca patologia. Então a gente costuma dizer, é um pouco de mito isso, né? Mas normalmente popularmente, como a gente conhece, né, as dores nas costas, elas chegam de uma forma inesperada, uma má postura, ou pode ser até casos mais severos de algumas doenças também? Elas normalmente começam de uma maneira insidiosa, ou seja, começam nos sintomas mais leves, à medida que a gente vai envelhecendo, a coluna vai envelhecendo, vão acontecendo os desgastes, que são normais, e isso produz as dores. Então, normalmente, ela vem de uma maneira insidiosa. A não ser se a gente tenha trauma, algumas coisas mais graves, mais importantes. Aí ela vem de uma maneira mais abrupta. E a má postura, infelizmente, faz parte da vida da maior parte das pessoas, né? Faz. A gente, hoje em dia, tem uma dificuldade muito grande de manter a postura. O nosso ritmo de trabalho é frenético. Você trabalha muitas horas ao dia, muitas vezes muito tempo sentado. Isso não é uma coisa interessante, ou pouca atividade física. Eu acho que hoje em dia o nosso maior problema é manter uma atividade física, né? Temos alguns mitos e verdades. Este primeiro, acho que para você em casa vai ser ótimo você ver se isso é verdade ou não. O estresse pode causar dor nas costas. É um mito ou uma verdade? Não, isso na verdade não é mito, é uma coisa verdade. Que acontece. Por quê? Porque toda a nossa coluna, ela é estabilizada pela musculatura. O que o estresse faz com a gente? Nos exige muito da nossa musculatura, você não consegue se recuperar, então o teu músculo acaba ficando um pouco mais fraco, para o pessoal de casa entender, falando de uma maneira mais simples, ou seja, esse músculo não vai estar mais forte como era antigamente, o estresse causa isso, então as dores começam a aparecer pelas instabilidades, você começa a não ter tanta estabilidade na coluna e as dores aparecem por isso, o estresse tem a ver sim. Por isso que é bom a gente também ter uma musculatura corporal forte, para proteger a coluna e sem dúvida, ossos, a gente juntas, depende 90% da nossa musculatura, na verdade, né? Então, se você não tiver um músculo forte, você vai ter um problema ou agora ou no futuro, alguma coisa desse tipo pode acontecer. Vamos para o próximo mito ou verdade? Vamos ver qual é? A cirurgia de coluna apresenta muitos riscos, incluindo a paralisia. Isso hoje em dia a gente pode dizer que ainda é um mito, né? Não é assim que funciona mais. Antigamente nós não sabíamos o que acontecia lá dentro quando se operava, né? Hoje nós temos aparelhos de uma tecnologia muito mais avançada que permite mais segurança para a gente. Existem riscos, obviamente, hoje eles são mais controlados, mas eu acho que o grande avanço que nós tivemos aí nesses últimos anos foi o uso da monitorização. Hoje nós temos como monitorizar para a gente entender os nervos que passam ali onde nós estamos trabalhando. Hoje nós conseguimos monitorizar isso. Então, se você estiver criando uma lesão, se você estiver fazendo alguma coisa que não deve, hoje nós temos como ter essa informação no exato momento da cirurgia. Né? Antigamente você tinha outras dificuldades. Hoje, então, isso nos dá uma segurança muito grande para fazer os procedimentos. Eu diria que hoje isso não é mais assim, não. Agora, já que a gente tem uma medicina tão avançada em todos os segmentos, na ortopedia não é diferente, todas as especialidades, a gente ouviu que Isis Valverde sofreu um acidente, se eu não me engano, na vértebra C1. C1, isso mesmo. E aí depois, semana passada, foi dito por um diretor lá da Globo que ela ainda corre o risco de morte. É assim tão frágil, doutor? Não é bem assim. O que acontece é o seguinte. C1 é essa aqui. Eu trouxe para a gente poder exemplificar para o pessoal, né? Então, essa vértebra é a C1, essa é a C2, às vezes é um pouco bem próximo difícil de visualizar, mas eu acho que ele pega. Olá, e aqui dentro, nesse tubinho, é por onde passam os nervinhos, veja. Aqui, esse amarelinho seria a medula e os nervinhos saindo dali. Então, só que essa é uma fratura alta, nós chamamos, né? Quando ela é uma fratura mais grave, mais complexa, ela é uma fratura que pode produzir lesões ali. Nós temos centros respiratórios, centros cardiológicos que mantêm a nossa frequência cardíaca. Então, por isso que se tem muito medo desse tipo de fratura, que é uma fratura mais alta. Mas a dela, pelo que a gente lê, não vi o raio-x, nada disso, mas me parece que foi uma fratura mais leve, até porque ela não foi submetida à cirurgia. Quando é uma fratura mais grave, mais instável, e é isso que o ortopedista ou o cirurgião de coluna, como eu, aprende, ou seja, diagnosticar se ela é uma fratura instável ou não, uma fratura mais grave. Essa tem que ser tratada de uma maneira mais agressiva. Como ela não está fazendo isso, então a gente acredita, com certeza deve ser uma fratura bem mais simples. A gente lê algumas coisas sobre fraturas pequenas, lesões ligamentares, para o pessoal em casa entender. Se você tem uma lesão desse tipo, você tem que fazer um repouso, imobilização, que é o que ela está fazendo. Mas agora, depois de 2 meses, ela foi 31 de janeiro,
com o passar do tempo, isso cada vez diminui mais. A atleta Thaís, aí sim ela teve uma lesão. A Laís teve uma situação diferente. São lesões completamente diferentes. Esta sim, severa, com uma lesão mais neurológica, para o pessoal entender. Ou seja, essa é uma situação mais grave. Por isso a necessidade de uma cirurgia. E quanto antes se faz a cirurgia. Para que a cirurgia? Melhor, né? Para que nessa situação onde você tem a fratura e a instabilidade, isso possa ser corrigido, possa ser estabilizado, fixado, na verdade. Antes que outros danos maiores aconteçam, na verdade. Vamos ver mais um mito ou verdade, ó. O tipo de colchão pode prejudicar sua coluna. Volta, o doutor Juliano vai dizer pra gente se é uma verdade ou não. E de quanto em quanto tempo a gente tem que trocar esse colchão? Tem gente que tem um colchão há 30 anos. Pelo amor de Deus, né? Agora, uma coisa eu tenho certeza, para qualquer tipo de dor muscular, ômega 3. Ação anti-inflamatória natural. Pois é, 100% natural. Mas isso através da prevenção, por isso que devemos fazer. Por isso a ciência aprova há mais de 40 anos essa necessidade diária. Eu falo em questão de dor por causa da minha artrite e minha artrose no meu joelho. Você lembra anos atrás, né? Olha, eu conheci dele há uns 20 anos, mais ou menos. E você chiava desse joelho, carregando a sacola. Demais. Era só dar uma mexidinha no tempo, pronto. Depois que eu comecei a fazer o ômega 3, ó. Esquece, mas eu tenho o joelho, tá? Se fosse só por isso, você já deveria estar usando ômega 3, mas não, ele cuida do nosso cérebro e do nosso coração, protege as nossas artérias daquelas terríveis formações de placa de gorduras, por essa propriedade de ser anti-inflamatório 100% natural. Ele contém EPA e DHA, que também controla o nosso colesterol, eleva o bom colesterol e reduz o mau colesterol. Quando você começa a fazer uso do ômega 3, depois quando você for refazer os seus exames, olha, você vai ter grata satisfação. Eu tenho certeza. Porque esse é o relato que a gente recebe de milhares e milhares de clientes, inclusive o meu, né? Também, porque a gente sente literalmente na pele, certeza. Na vida, né? Sem contar que já que você começa a usar o ômega 3, você sente uma diferença fantástica. Mais disposição, mais energia, mais vitalidade. Acorda até mais de bom humor. Então, o que é que você está esperando? Fonte segura você tem a melhor. Top Term, 20 anos te oferecendo saúde e te traz o legítimo ômega 3 livre de metais pesados direto da Noruega. Qualquer site, qualquer relato de médicos garantem que o ômega 3 é fundamental para a nossa saúde. Você sabe disso. Se é a promoção, não espera mais. Aproveita. Corre pro telefone, compra 6 frascos, ganha o porta-cápsulas, mas só paga o mês que vem. Então aproveita, segundo kit com 50% de desconto, ganha lancheira térmica. Aposentado, pensionista tem mais promoção e o frete também é de graça. E é claro que você tem brinde, você tem a lancheira térmica e o porta-cápsulas. Não, e qualidade maior que este ômega 3 Top Term você não encontra. Livre de metais pesados, viu? Que é importante. 5918000 ou 0800 770 7900. Aproveite a promoção, preço do ano passado. É isso mesmo. Beijo, obrigada. Voltando ao doutor Juliano Lhambi, que é ortopedista, vamos relembrar só. O tipo de colchão pode prejudicar sua coluna. É uma verdade. É uma verdade, isso acontece. O que a gente sabe hoje em dia? Nós sabemos que se o teu colchão é muito mole, né, ele acaba deformando. Então, se você tiver uma deformidade durante a noite, ou seja, o teu colchão deformado, você não fica naquela posição ideal que nós chamamos de uma coluna alinhada, né, durante a noite. Então, hoje a gente tem padrões de colchão com densidade para cada peso. Cada pessoa tem uma densidade adequada, uma necessidade. Né? Uma necessidade. Se você é muito pesado, você não pode ter um colchão muito mole. Ele tem que ser um colchão que suporte o teu peso. Então, isso é uma verdade. Tem muito paciente que tem dor e quando você acaba trocando o colchão, essas dores melhoram. A patologia permanece, mas você consegue controlar. Mas a necessidade dessa troca de colchão a cada tempo, quer dizer, a gente percebeu que ele começou a ficar com o formato do corpo, isso não é legal. Não, isso não é bom. Muito mole também não é bom, ele vai começar a deformar. Não é? Esse tempo, que é uma coisa muito discutida, depende do teu colchão, são muitas variáveis, agora o seu peso, agora você tem que detectar se o teu colchão já não está mais dando suporte ao teu corpo. Aquela história que as nossas mães tinham, nossas mães adoravam, e avós, de tempo em tempo tem que virar o colchão, então vira ele ao contrário, vira o que está na cabeceira para o pé da cama, isso ajuda. Isso não é errado, porque você acaba usando uma parte do colchão que não está usada, né? Hoje tem colchão de mola que você pode usar de um lado só, mas antigamente você virava o colchão e usava aquela parte que não estava sobrecarregada, então isso funcionava, né? Para não desgastar, uma coisa desse tipo aí. Vamos ver mais um mito ou verdade? O salto alto é prejudicial à saúde da coluna. Sem dúvida. Não só a saúde da coluna, porque ela
ela tira você da tua posição fisiológica, ou seja, você está numa posição elevada, o teu equilíbrio, então você tem que compensar, aumentando algumas pressões na coluna. Mas não é só para a coluna, não. O pé, o tornozelo, o joelho, todas essas estruturas sofrem com salto alto. Então, é muito bonito ver, mas eu diria que você não pode usar o tempo inteiro, você tem que usar para trabalhar, situações especiais, mas isso não é muito bom, não. Agora, nós que temos lordose, aí piorou, porque o salto alto tende a fazer a coluna ficar com uma curvatura ainda maior. O que você faz? Você acaba, com o salto, você joga o corpo um pouco para frente, vai ter que compensar de alguma maneira. Isso aumenta a tua lordose e pode aumentar a pressão nas facetas e outras situações. Não é muito bom, não. Por isso que é bom, gente, por exemplo, eu sei que vou usar salto alto durante o programa, eu venho de rasteirinha, já acordo e fico de rasteirinha. Eu tenho visto muito aqui, o pessoal chega para trabalhar com uma bolsinha, para usar o salto durante o trabalho, mas saiu dali, tira, põe um sapato mais confortável. E, gente, sapato confortável é aquele que não te machuca. Tem gente que acha que tem que andar na moda e para isso tem que sobrecarregar os pezinhos, né? Não dá, né? Tem que procurar um sapato que seja confortável para você, não pode passar com dor muito tempo, isso não é ruim, principalmente para o pé, né? Você vai acabar criando dores crônicas porque você usa um sapato inadequado, não tem muita lógica hoje em dia, né? Vamos para mais um mito ou verdade? Hérnia de disco só se resolve com cirurgia. Doutor Juliano já vai falar pra gente se isso é um mito ou se é uma verdade. Tem gente que se arrepia quando se ouve falar em hérnia de disco. Ai, tudo bem? Ô, meu Deus do céu, segura que hoje eu tô trazendo promoção da vitrola retrô. Olha essa vitrola, sonho Kátia, de consumo de todo mundo. Adora que eu sei, né? Mas também quem não adora. Não, olha essa isso, é maravilhosa, gente. Essa aqui é a exclusividade da Mais Vantagens. Agora, claro, lá na nossa empresa, você liga, nós temos vários modelos. Mas essa é a minha predileta. Essa é o xodó, tem um show retrô também. Exato, olha que maravilhosa, gente. Olha as linhas, o design dela retrô. Agora, é uma 5 em 1. Ela reproduz, ela grava, inclusive, gente, grava para pendrive e mais, para computador. Porque legal, olha que maravilhoso. Eu vou chegar aqui para mostrar para você. Primeiro, a gente pode reproduzir o som. Essa aqui, ó. Tem um som fantástico. A Mama mandou para você esse som específico, né, Mama? Olha lá. Olha lá. Seu vestido. Muito bom, Roberto Carlos, olha lá em casa, segura. Agora o que é legal, gente, ó, AM, FM, aqui, ó, CD, ó que maravilhoso. Aí do seu lado, Kátia, fita cassete. Então, tudo que você tem, você pode depois fazer o quê? Condensar tudo onde? No pendrive. E aí eu escuto no carro. Exatamente, ó que maravilhoso. Legal, né? Agora, gente, presta atenção. Aí sem falar em AM e FM também, viu, gente? E o som remasterizado. Então, tudo isso você tem nessa vitrola retrô. Essa aqui... Sem falar que ela é extremamente decorativa. Não, maravilhosa, gente. Sala é lindo, né? Olha isso aqui, gente. Como é que a gente pode falar que é isso, Kátia? Você que é mogno? Será que é mogno isso? Eu acho que é mogno. Tipo mogno, que é mais escuro, assim, a cor de mogno. Né? Agora, olha aqui nos alto-falantes, gente, o tecido, que é aquele tecido antigo mesmo. É como se fosse mesmo. Como se fosse antigo, da década de 50, 30, 40, sei lá eu. Gente, é impressionante, é linda. Mas você paga em 12 parcelinhas pequenininhas. Assim? Agora, presta atenção. Presta atenção que hoje o preço tá lá embaixo. Oba. E ainda você comprou a vitrola, leva o livro Ração Humana, Sua Porção Diária de Saúde, que é um livro maravilhoso, que nós temos toda a coleção na Mais Vantagens. Você leva de presente. Agora, 15 minutos para você comprar no preço mais barato a Ópera hoje. 15 minutos. Lembrando que nós temos as outras vitrolas também. Só ligar 4095-2855 e fora de São Paulo 0300-777-6050, o site maisvantagens.com.br. Show de bola, né? Um beijo, até já. Linda demais. Bom, voltando do doutor Juliano, vamos lembrar qual foi ali a afirmação: hérnia de disco só se resolve com cirurgia. É um mito ou uma verdade? Isso é um mito. É mito, né? É um mito por quê? Porque nós sabemos que os pacientes que realmente vão à cirurgia é uma incidência muito pequena. A maioria, a esmagadora maioria, você não precisa operar, na verdade. Ainda mais hoje que nós temos, além da física, que é uma coisa muito conhecida, existem alguns procedimentos que você pode fazer, que são procedimentos de dor, que nós fazemos para reduzir a dor, para que o paciente suporte esse período, até que a hérnia seja reabsorvida. É assim que nós evoluímos, né? Você começa com a físio, alguns bloqueios de dor, que nós chamamos. Com medicamentos? Com medicamentos, com corticoide. Lá mesmo, onde a hérniazinha está, existem métodos que a gente consegue reduzir a dor para que você atravesse aquele período de crise, vamos dizer assim. E aí a gente chama de remodelar, muitas vezes a hérnia é reabsorvida e o paciente fica bem sem ter necessidade de cirurgia. Na verdade, nós operamos aqueles que não melhoram de jeito nenhum, na verdade. Mas o que é a hérnia? Dá pra gente mostrar? Eu tenho aqui ele pode nos mostrar. Então, o que é, o pessoal em casa entender. O que acontece? Aqui ela tá um pouquinho... exagerada, né? Aqui ela tá um pouquinho exagerada pra gente poder mostrar. Visualmente ficar mais fácil você entender. Entender, ela não é
desse tamanho aqui, acho que ele vai aqui, mostrar lá, né? Isso, ela não é assim tão grande, tá? Mas veja bem, quando ela tá nesta posição, este nervinho, acho que ele vai conseguir assim, mostrar ali, ele tá conseguindo mostrar lá. Ele fica pinçado, né? Isso, ele fica comprimido ou distraído, vamos dizer assim, né? Então isso produz muita dor. Então, por isso que as pessoas dizem que tem dores em outros locais do corpo, não só na verdade, ela se irradia, ou seja, a hérnia está aqui em cima, mas como esse nervinho vai até lá embaixo, então você tem aquela dor que desce até o pé. Aí vai ter a dor na perna, irradiada. Você imagina que seja na cervical a mesma situação, esse nervinho ele sai de lá e vai até a mão, por exemplo. Então você tem a dor que sai do pescoço, descendo até o braço. Então, o que acontece? Essa é a famosa hérnia, só que essa hérnia está um pouco aumentada, mas ela tem uma tendência de regredir com o tempo. Então isso muitas vezes no consultório a gente vê, essa pergunta é muito comum, a gente chama de uma pergunta que não, do pessoal que não conseguiu entender qual é a mecânica de tudo isso. Essa hérnia ela vai acabar, a maioria das vezes, ela vai acabar reduzindo de tamanho, a dor passa e você toca a tua vida normalmente. Mas aí depois há necessidade, mais uma vez, de fortalecimento da musculatura. Sempre você tem que ter, para não sobrecarregar o resto. Você tem que ter o músculo, deixa a hérnia ser reabsorvida, faz o tratamento e a musculatura forte vai te dar uma longevidade maior. Isso quer dizer, gente, que você tem que fazer atividade física. Sedentarismo não está com nada mesmo, mas independente da idade que você tenha, tem gente na terceira idade que fala, vou começar agora. Agora não adianta mais, sempre adianta. Essa é uma hora que é como as outras, você tem que começar em algum momento, é a hora boa. Não existe a hora certa, a hora certa é agora, né? Isso aí. Vamos ver mais um mito ou verdade? Um bom massagista resolve qualquer problema de coluna. Se fosse assim, né? Esse a gente pode dizer que é um mito. A coisa não é bem assim, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de explicar para o paciente o que nós fazemos, né? Então, a fisioterapia, ela nos ajuda no tratamento, os procedimentos para dor nos ajudam, até mesmo a cirurgia. Mas só massagem, se é isso que a gente entende, um massagista, não é assim que a coisa funciona. O fisioterapeuta tem várias técnicas para você tratar. E não é o nosso fisioterapeuta, não é o nosso bloqueio que retira a hérnia. Não é assim que funciona. O que nós temos você trabalha a musculatura, você relaxa essa musculatura com a fisioterapia e o teu organismo vai ter a capacidade de reduzir o tamanho dessa hérnia ou reabsorver. Então, nós só tiramos uma hérnia através de procedimento onde a gente vai lá e puxa aquilo. Agora, o resto reduz a hérnia. Né? Lembrar, gente, que massagem e massagista, as pessoas se autodenominam tanta coisa, então ao invés de ajudar, pode prejudicar a sua situação. Ou então, aquelas pessoas munidas de muitas boas intenções, eu vou fazer uma massagem, você está com o torcicolo, e a pessoa fica pior. Não é o ideal. Procure um colega que tenha treinamento para isso. Quem tem treinamento para tratar patologias é o fisioterapeuta. O massagista é uma coisa mais popular que a gente tem para relaxamento, coisas diferentes, não é terapia, vamos dizer assim. Com terapia, só médico mesmo. E fisioterapeuta. Ou médico. Né? Agora, lembrar, gente, que você em qualquer caso de dor tem que buscar um médico. Aí você vai ter o diagnóstico certinho e principalmente vai saber qual é o melhor tratamento. Siga a orientação do seu médico e qualquer dúvida, pergunte a ele. Ele conhece seu caso em particular e sabe te orientar direitinho. Quer conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Juliano Lhambi, que é ortopedista, pode acessar o site www.clinicareforte.com.br e aí você tem informações sobre o trabalho dele. Lá tem umas pautas bem legais também para você se informar. Obrigada mais uma vez, Dr. Juliano. Obrigado Espero mais vezes.